Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast De Frente com a Gabi. Quer dizer, De Frente com a Fabi. Estou aqui com um grande desafio hoje, falar sobre o silêncio. Isso mesmo, essa antítese que até parece um paradoxo. Falarmos sobre o discurso do silêncio. E para isso conversarei com o médico otorrinolaringologista e pesquisador da análise de discurso francesa, pelo grupo de pesquisas GEPAL-USP, Rogério Bandos. Olá, Rogério, como vai? Olá, Fabiana, eu vou bem, obrigado. Olha, acredito que no seu consultório seja comum você atender muitas pessoas que estejam lutando contra problemas fisiológicos que calam, silenciam as pessoas. No entanto, hoje vamos explorar aqui mais o seu outro lado, o lado pesquisador, principalmente pesquisador do discurso, e falar de outras formas de silêncio. Aliás, esse é o título do livro da famosa linguista Eni Orlandi. Em um dos seus capítulos, desse mesmo livro, chamado Silêncio, Cópia e Reflexão, ela afirma o seguinte: o modo como temos considerado a censura e o silenciamento pode nos fazer entender melhor o mecanismo de apagamento da autoria, muito comum nos meios acadêmicos. À luz do que defende a autora, Rogério, como aconteceria, então, o silenciamento da autoria no discurso acadêmico? Além dos silenciamentos dos pacientes do dia a dia, em minhas leituras e pesquisas, observo muitos silenciamentos na literatura acadêmica. Um deles, que talvez seja o mais comum, é o plágio. Não me refiro só ao ato antiético, mesmo criminal, de assinar ou apresentar como seu o conteúdo intelectual produzido por outrem, mas o fato de que, sendo todos os discursos atravessados por outros discursos, os sentidos não terem dono, muitas vezes nos apropriamos desse discurso não acreditando ao autor original da ideia. Já que os sentidos não têm dono, todos querem tomá-los para si, então. Por isso nos deparamos com as situações em que claramente se pode perceber que os sentidos criam pernas ou asas e são surrupiados de um discurso para o outro. Mas na questão das ideias já é mais grave, não é? Pois trata-se de propriedade intelectual. Sim, por isso existem as formas sociais para mostrarmos a relação do sujeito com as palavras e que regula o princípio da autoria. Ter uma ideia é uma questão de valor intelectual, mas ser autor de tem validade institucional bem disputada. Sério, então foi pensando nisso que a Eni Orlandi criou o termo meio plágio. Explique melhor para os nossos ouvintes o significado desse termo. Meio plágios são enunciados que, embora sejam muito semelhantes a um ou mais enunciado original, não são referenciados ao autor ou autores verdadeiros. É um fenômeno da linguagem que contém, na verdade, ideias já ditas, ou seja, o viés de origem, mas também tem particularidades que não as situam como cópias. Você quer dizer então que, para compreender discursivamente esse fenômeno, precisamos analisar as relações do dizer com a exterioridade, com a memória, a historicidade e o interdiscurso? Isso. O jogo da discursividade é complexo. Por exemplo, para que uma palavra signifique, é preciso que ela já tenha um sentido, que é a noção de historicidade que ela carrega. Essa noção semântica, ou o modo como atribuímos o significado às palavras, se relaciona com o saber discursivo da memória, que sustenta o dizer por meio de formulações já feitas, naturalizadas, ou mesmo esquecidas, por assim dizer. É dessa forma que a história dos sentidos vai sendo construída e que o meio plagiador pode utilizar, mesmo sem perceber. Segundo o que você acabou de falar, o discurso é resultado daquilo que já foi dito e do apagamento das vozes particulares de onde originaram. É então uma ilusão acreditar que o sentido nasce ali, no momento da fala? Sim, o sentido tem história e, nesse caso, podemos observar o funcionamento do silêncio, esse apagamento ou silenciamento dessas vozes. Esse é o silêncio constitutivo da linguagem, que, embora seja inconsciente, tem a função de estabelecer o lugar de dizer cada sujeito. É nesse silenciamento que funciona o meio plágio. Então, o discurso, como científico, por exemplo, ao se apoiar em outros já ditos, mas apagados, não citados ou referenciados no discurso, podem produzir essa ilusão de completude? Isso mesmo. Esse meio plágio é uma espécie de absolutismo, a onipotência do sujeito discursivo
que apaga a historicidade dos sentidos que deram origem àquilo que ele está dizendo, dando a impressão que os sentidos são originais seus, né, de autoria de sua própria geração. É uma espécie de apropriação indébita que silencia ou censura os sentidos originais. Daí a importância da citação no discurso científico. Não é só uma praxis ética ou moral, mas também é funcional, estruturante, necessária. Dessa forma de se fazer ciência, não resulta um discurso repetitivo que pouco contribui para o progresso, que pouco busca o novo, o ousado e não tem quase nada de diálogo interdisciplinar? Isso pode ocorrer sim. O aparente, o pretenso novo pode não ser mais que o velho remoído, mais do mesmo, um subproduto do funcionamento discursivo do interdiscurso, que é consequência prática do princípio dialógico no sentido bakhtiniano. Os sentidos já existem na memória, na história, mas são assim, na formulação dos enunciados, retomados de acordo com a memória do sujeito e não obrigatoriamente deslocados para os lugares para produzir sentidos novos e inauditos. Paradoxalmente, esse plágio por omissão reforça os interdiscursos omitidos, muitas vezes por eles serem tidos como naturais, óbvios, que nem precisam ser citados ou referenciados. No entanto, esse meio plágio, então, que busca uma originalidade com o próprio meio científico demanda, com sua ideologia da criatividade, não corre o risco de ser um mero comentário? Sim, geralmente é mais por necessidade que por falsidade. O meio plágio muitas vezes não se percebe como um comentário, que em geral não são valorizados no discurso científico. Sem essas omissões, talvez o texto do meio plagiador não seria possível, e suas conclusões, ainda que possam ser até importantes, né, no final, são atingidas por percursos tortuosos. Os comentários atuam no discurso científico nesse entremeio entre o já dito e consolidado, deslocando sentidos para o novo e em direção ao não dito, para um possível futuro discursivo. Ainda que sujeito a equívocos do meio plagiador, esse é o espaço de debates que pode gerar conclusões, tão possíveis quanto necessárias para a ciência. Então, esse nosso modelo de fazer ciência encontra-se restrito a esse entremeio, a esse espaço, a essas regras, nos quais os discursos institucionais estão materializados conforme regras linguísticas e históricas, que ditam o que pode e o que não pode ser dito. Esse sujeito, então, não pode se ver asfixiado em sua produção intelectual e de sentidos e de ideias? Eu penso que essas regras constituem o método científico tal qual adotamos, que certamente tem seus propósitos e sua eficácia. Mas, por outro lado, o rigor científico pode e deve manter alguma flexibilidade para não asfixiar demais esse espaço e não afugentar quem tem ótimas ideias autorais, mas acaba não publicando. Imagine o quanto não perdemos pelo não dito, pelo não pesquisado, às vezes com receio ou dificuldades com essas regras. Quantos saberes, muitos de ordem prática, não são difundidos, encontros em silêncio e ficam, às vezes, na mão de poucas pessoas. No meio acadêmico, quantas experiências, histórias se perdem pelo não ousar, pelo medo de não ser aceitos ou mesmo ridicularizados pelos pares e pela academia. Isso me faz lembrar aquele pensamento de Schopenhauer, que diz que toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é duramente rejeitada. E depois é aceita como evidente por si própria. Exato. A aversão ao novo, o misoneísmo, sempre existiu, assim como a aversão ao diferente, que é uma das raízes dos preconceitos, né? Vide as dificuldades que passaram, por exemplo, Galileu, Freud e tantos outros para mostrar em suas teorias, né? O novo pode incomodar ideologias, bases pré-estabelecidas, pode tirar o sujeito da zona de conforto, provocar reações contrárias, incomodar o status quo, enfim. Mas esses obstáculos ao processo criativo ou autoral não são obrigatoriamente verticais, não vêm necessariamente de fora. Ele também é próprio desse sujeito, meio plagiador, que se permite a autocensura, essa censura imaginada, exercida pela sociedade, pelos pares, né? E isso pode impactar no próprio progresso do sujeito de modo teleológico no progresso da ciência, né? Além de reforçar a noção da existência de ideias incontestáveis, absolutas. Por isso, a academia precisa de espaço e de uma valorização grande de pesquisas inéditas e inauditas que rompem essas barreiras. Nossa, Rogério, foi muito bom esse papo que nós batemos aqui nesse tempo.
Nós encerramos por aqui a nossa entrevista. Eu quero deixar o meu muito obrigado a você, Rogério, que acrescentou muito os nossos conhecimentos sobre discurso, sobre o silêncio em especial, que era o assunto do nosso podcast. E quero agradecer também a você, nossos ouvintes. E até lá, até o próximo podcast. Eu quem agradeço, Fabiana.